Esse Deus é maravilhoso. Gênesis, capítulo 1. Vou pedir para cada um dos irmãos ler um versículo. Gênesis, capítulo 1, somente o versículo 1. Quem achou aí pode ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Jesus. Pode se assentar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 e 21. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Agora, Mateus, capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Cada um lê um versículo. Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Quem achou aí pode ler o primeiro versículo, e cada um dos irmãos lê um versículo, e aqueles que não lê, é esses que eu vou perguntar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de serem pai, achou-se ter concebido no Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria difamar, tentou deixá-lo secretamente. 20 agora. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz um filho, e dele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Prestar atenção? Início, meio e fim. Gênesis, começo da história. Mateus, o meio da história. E Apocalipse, o fim da história. No começo ele cria. Na metade ele envia. E no Apocalipse ele termina. Agora eu quero que cada um dos irmãos fala para mim o que é tribulação. Cada um tem um momento, pode se sentir à vontade, mas eu quero que todos me falem o que é tribulação. Quem quiser pode começar. O que é tribulação? Ana, o que é tribulação?
Não sabe? Amém. Júlia, o que é tribulação? Não sabe? Amém. Alice, o que é tribulação? Você acha que é um momento de dificuldade? Eu acho. O que é tribulação, Evelyn? Eu também ia falar isso. Eu acho que é um momento que a gente passa por lutas e dificuldades. Momento por lutas e dificuldades. Presbítero, o que é tribulação? É tudo aquilo que a pessoa passa de lutas, de não conquistas, sobre doenças, sobre vários aspectos. Lutas, não conquistas e outros aspectos. Irmã Flávia, o que é tribulação? As lutas do dia a dia. Irmã Ingrid, o que é tribulação? O que, que você acha que é uma prova? Altos e baixos da nossa vida. Irmã Jéssica, o que é tribulação? É motivo de alegria e de riso na nossa vida? Glória a Deus. O que é tribulação? Pode falar, Jacolinho, Tatiana. Porque quem passa é fácil de falar. O que é tribulação? Para mim, tribulação depende do que acontece no nosso dia a dia, né? E para mim tem dois tipos de tribulação. Tem a tribulação que a gente passa no dia a dia constante e tem aquela pessoa que é uma tribulação. Você vê que tem pessoas que falam, estou pulando uma tribulação, não chego nem perto dele. Porque aquela pessoa que é tribulada, que só fala negatividade, que tudo está ruim, nem consegue profetizar coisas boas, já está tão acostumado naquela tribulação que a pessoa até evita chegar perto da pessoa. Vamos lá. Vamos para um caso que traz a tribulação. A tribulação, ela causa até mesmo uma separação. A tribulação, se não houver uma vigilância, ela traz uma separação. Abra a Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Quem achar aí um irmão, Provérbios capítulo 16, um irmão leu o versículo 28 e o outro irmão leu o 29. O homem perverso levanta a tristeza, o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade seu companheiro, guia-o no caminho de engano. O homem perverso levanta o quê? Contenda. Contenda e o difamador separa os maiores amigos. Entenda bem. Você tem que saber que você é o escolhido de Deus. Que você não pode dar lugar ou vazão para o diabo para que você não seja esse homem perverso. Eu confesso para toda a igreja que essa festa foi algo que vai ficar marcado para a história. Sabe por quê? Nós não temos o dinheiro que foi gasto nessa festa.
Mas a provisão de Deus foi algo muito imediato. Levou menos de 1h10. Eu perguntei para a pastora, porque ela falou que tinha um horário marcado para pagar as camisas. É o que eu falo. A gente não deve dar ouvido para as palavras negativas. O homem perverso. Duas pessoas andam juntas. Todos os dois começam a prosperar. Andavam juntos. Agora, começam a prosperidade. Como que vai ser para separar esses dois agora? Se os dois são muito amigos, quase que irmãos. O que o diabo vai usar para separar esses dois? Poder. Abraão e Ló. A briga começa entre as pessoas que trabalham para eles e não por eles dois. Mas por causa da briga das pessoas que trabalham para eles, vai vir a separação dos dois. E é onde eu estou falando, onde eu quero chegar, que você tem que saber que você é o escolhido, que você é o chamado. É você que tem o chamado de Deus. Quem tem o chamado de Deus não se preocupa, não se contamina com as coisas desse mundo. Toda a riqueza, toda a terra está diante de nós. Pode escolher para onde você quer ir. Abraão vai falar para Ló, escolhe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas toda a terra está diante dos nossos olhos. É como se Ló olhasse para a cidade e Abraão ficasse com o deserto. Ló escolhe a cidade. E Abraão foi claro com Ló. O homem, quando ele tem uma palavra, ele não volta atrás. O que você escolher é seu. O que sobrar é meu. Sabe por quê? Eu conheço Deus que faz prosperar aquilo que sobra. Eu conheço esse Deus. Então, Ló vai, escolhe as coisas melhores que está aos olhos dele. Uma cidade próspera, um lugar muito bonito, verdejante, florido. Mas quando o Senhor chamou, ele chamou Abraão. E quem vai com ele? Ele vai levar com ele. Só que quando você anda com quem tem palavra, você vai aprender a palavra. Se você anda com quem não tem palavra, você também não vai aprender a palavra, você não vai aprender o caminho e você vai ficar estacionado junto com aquela pessoa. Você não cresce, não avança e nem prospera nessa terra. Ló cresce e começa a prosperar. E a prosperidade dos dois incomoda as pessoas. Olha onde eu quero chegar. Nesse ministério, se você ouvir a palavra de Deus e praticar, você vai prosperar. Não tem como dar errado, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Deuteronômio 28 vai dizer que as bênçãos virão e nos alcançarão quando nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecer. Só que tem muita gente que não procura a ouvir e muito menos a obedecer. E quem não ouve e não obedece, presta bem atenção no que nós vamos
Sabe o que ele era? O que ele era? O quê? O que ele era? Um anjo de quê? Sabe, Júlio, o que ele era? Sabe o que ele era? Sabe o que ele era? Pode falar para mim? Pode. Ele era um querubim ungido da guarda de Deus, criado para proteger o Éden. Quando ele foi criado, nele foram criados instrumentos de música. Ele era um ministro de música. Nas suas vestes haviam 8 pedras. As mesmas pedras que existem, sendo que 9 nos engastes do sacerdote. Era ele que ministrava louvor diante de Deus antes da queda. Ele era um escolhido de Deus. Só que quando a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus e se coloca na mesma posição de Deus, não vai chegar a lugar nenhum a não ser ao abismo e ao inferno. Ele foi jogado, ele foi expulso do céu, mas ele era um escolhido. Como acontece hoje na casa do Senhor? Está tendo louvor, está sendo ministrada a palavra, e o que eu posso fazer para que a pessoa que esteja do meu lado não ouça? Não, eu não estou ouvindo e você também não vai ouvir. Vai lá, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, corre para um lado, corre para o outro. Por causa de que quando eu estou aqui, que eu vejo muita criança, eu tiro as crianças daqui. Para que os adultos possam pegar e ouvir. Porque se eu conheço a palavra, eu quero que vocês também passem a conhecer. João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade. E a verdade, e como você vai conhecer se você não quer ouvir e nem quer ler a Bíblia Sagrada? Olha o que foi lido no Apocalipse. O que está escrito lá em Apocalipse 22:20? Quem achar aí pode ler. Aquele que diz essas coisas diz: certamente cedo vem, amém. Ora vem, Jesus. Cedo vem para buscar a igreja. Tem pessoas que não querem saber de salvação e nem querem saber do céu, mas querem as coisas desse mundo. Mas eu te digo, quem quer, vai ter. Quem quer, vai ficar. Porque o nosso Deus, no livro de Gênesis, ele criou toda a humanidade. No livro de Gênesis você vai ver que ele pega e faz o homem do pó da terra. Mas ele não nos fez para adorar essa terra, não. Homens que verdadeiramente conheceram, pregaram a palavra da verdade e já foram recolhidos dessa forma, dessa terra, de formas diferentes. Elias veio numa carruagem de fogo do céu para levar Elias embora. Você já imaginou? Você está andando na rua e de repente você desaparece. Enoque foi dilatado de tanto que queria Deus. E hoje, quantos não querem saber disso? Mas se ele vir, o que você vai fazer da sua vida? Ele está falando que brevemente, cedo, vem. Pega, começa a pegar, olha para o teu lado e conversa com a pessoa e fala, olha, não tem que tirar a minha atenção. A gente chegamos na Vila do João com
menos de